E o juro a 15? Você vê que é uma oportunidade, o cara que tá deixando todo o dinheiro no CDI, tá deixando todo o dinheiro no CDB. O que você vê desse cara que ele fala, pra que eu vou investir em ação? Pra que eu vou comprar fundo imobiliário? Pra que eu vou colocar o meu capital em risco, sendo que o CDI tá pagando 15 aí? 14,9. Não, o pessoal que investe em CDB é que eles também fica meio cego. Fala, não, vou ficar aqui porque aqui tá dando isso. Se eu tiver na bolsa, a bolsa vai estar caindo. Mas só que na hora que virar o ciclo, aí vai ser inverso e aí você perdeu a oportunidade de fazer 30, 40, 50% fácil assim. Só tá posicionado, qualquer boa ação que você esteja. Então Só você por acha causa da queda. que esse cara tá Não, vacilando aí ele mesmo? tá vacilando. Não tem como, então. Não. E o juro a 15, você acha que se manter por muito tempo a mais pode gerar essa recessão no país, cair o lucro das empresas? O que você vê disso? Porque eu vejo a gente fez um vídeo falando do juro a 15, né, Matheus? E aí teve muito empresário, microempreendedor, que tem lá uma lojinha, alguma coisinha, falando que já não tem como mais, que já não tá mais conseguindo, que os colegas dele também não estão conseguindo segurar já as pontas com esse juro. Juros a 15% tá acabando com o pessoal, né? Tá acabando com os empreendedores e tá fechando muito. As recuperações judiciais que aconteceram nesses últimos 2 anos estão na máxima. Então, os juros está prejudicando. Então, para controlar os juros, precisa controlar as contas. Sim. Gastar menos. E não quer gastar menos, os juros vai ficar lá em cima. E se caso vier canetada, já prepara o dólar, que o dólar vai sair voando. Volta pro 6 de volta. Volta para os R$6. Mas eu vejo que o próprio Lula, na hora de organizar a casa, ele pensou o seguinte, não, que eu quero gastar cada vez mais, porém se eu gastar muito e ao mesmo tempo botar alguém lá no Banco Central que vai dar canetada, que vai baixar o juro, aí o Brasil colapsa de vez. Aí ele deu uma balanceada, não, eu vou gastar que nem louco aqui, mas vou botar um cara que vai botar o juro no patamar correto. Tanto que na última reunião, o mercado tá em dúvida se ia se manter lá nos 14,75, se ia subir, e o cara foi lá e subiu ainda, né? Então eu vejo que tá ruim, mas se tivesse alguém dando canetada ali seria pior. Porém, eu vejo que o Lula decidiu balancear um pouco as coisas. Não, eu quero gastar, então vou botar um cara que vai colocar o juro onde tem que estar. Sendo que quando tava o outro presidente, tava o Lula, não, que esse cara tá louco, ele tá subindo ainda, era o Campos Neto. Aí agora ele não tá falando nada, né? Então, vejo que ele não tá feliz, mas ele tá de acordo porque ele tem essa estratégia, né? Sim. Aí, essas pessoas também que ficam muito emocionadas, assim, né? Na parte, vou dar canetada, esse governo vai fazer isso ou aquilo. Tem que entender que os juros, ele é precificado pelo mercado. Sim. Ele não é o pessoal, o Banco Central ali tá fazendo só um papelzinho ali de olhar o que o mercado tá precificando. Mas o mercado já tá mostrando o que é para ser feito. Então, olha para os DIs 26, 27, 28, que são os juros futuros aqui. E o mercado já tá sinalizando o que tem que ser feito. Então, na visão dessa que teve, essa canetada aí que o mercado... Canetada não, desse aumento que teve, o mercado não estava esperando. Mas só que ele mostrou o quê? Mostrou que para ele ficar 15%, o mercado estava mostrando 14,75, 14,80, 15% ainda tem uma margem. Então isso deu um impacto assim, o mercado sentiu. Mas de fato quem faz os juros ali não é o que está lá aprovando, né? Sim. Os membros ali do comitê disso é porque já está no mercado. Então na hora que ele desrespeitar o mercado vai e joga o dólar lá em cima de novo. Faz sentido isso mesmo, que as pessoas ficam muito presas taxa Selic, não, que agora tá 15, mas tem que olhar mesmo o juro futuro, que é o mercado mesmo decidindo, né? Não vai ser o presidente do Banco Central ou as pessoas que estão lá que estão decidindo, né? Aí vai pegar empréstimo, não vai te emprestar a Selic. Vai prestar juros futuros, vamos ver qual que tá o maior aqui. Exato, e aí você vai ver, dificilmente uma empresa consegue... Poucas empresas vão dar o ROI necessário para conseguir pagar um juro aí que vai estar em 20 muitas vezes, dependendo do caso. Isso mesmo. O que eu vejo é que a tendência é que o juro chegou aí nos 15, na minha visão para por aí, vai ficar um tempo estagnado aí porque tá uma bagunça no Brasil, mas a tendência é que uma hora vai começar a cair, né? Uma hora vai começar a cair. Essa hora que começar a cair, a gente tem que estar posicionado. E renda fixa, então, você não tem nada, não gosta de... Ou tem algum encaixa para oportunidade só? Dentro do patrimônio, 50% é renda fixa. Aí engloba o quê? Engloba reservas, né? Então você tem a reserva de emergência, para você não precisar mexer nos investimentos. Aí tem a reserva de oportunidade, que no caso, igual eu citei da Copasa, da montagem de gordura, que aí a gente pega essa reserva de oportunidade e coloca. Na hora que o ativo sobe, a gente realiza e volta de novo para a reserva de oportunidade. Coloca aqueles 28% no bolso. E a reserva de trade. Então eu utilizo 3 reservas, então meu patrimônio hoje é 50%
ali renda fixa e 50% renda variável. Fundos Ah, imobiliários, ações. Então tem uma parte boa aí, mas como reserva pra você aportar onde você considera que é E oportunidade. não tá né? ruim, né, 15%. Mas também você não pode ficar fora da bolsa. Exato, é. 15% não tá ruim. E até tem estudos que mostram que às vezes o camarada pensa, não, o juro tá 15, eu vou ficar aqui posicionado só na renda fixa, quando eu ver que vai começar a baixar, que eu ver que vai começar a subir a bolsa, eu saio e compro bolsa. Só que esse cara aí, ele esquece que o mercado precifica o futuro, né? A partir do momento que o mercado entende que o juro vai cair, que o cenário tá melhor, a bolsa já vai ter andado, né? Isso. Tanto que tem estudo que mostra o seguinte, não, se você ficou exposto no mercado o tempo todo, a sua rentabilidade é maior. Se você perdeu o melhor dia que esteja do mercado, vai ter dia que, por exemplo, que nem um Bradesco da vida, um dia subiu 10%, os cara ficou fora do mercado. Nesse melhor dia, a rentabilidade dele já é muito menor. Se eu não me engano, isso aí era um estudo no S&P 500. Se o cara ficou fora do mercado acho que era 30 melhores dias, ele ficou até negativo. Então não adianta querer ficar esperando, vou esperar quando começar a movimentar que eu saio e entro, que nessa hora o cara vai perder os melhores dias com certeza. Tem que estar posicionado, né? Igual falando do Bitcoin. Bitcoin, eu tô louco pra pegar Bitcoin. Por quê? Porque eu tô vendo que uma hora ou outra isso aqui vai disparar. Vai continuar disparando. Então, eu não quero ter a dor, tipo, tô vendo a 105 mil dólares. Então, imagina, daqui um ano, está aqui de novo 250 mil dólares. Aí, E eu ó. não peguei. Uhum. Então, tem que estar posicionado. tá- Você tem tem que estar posicionado no que você acredita ali que você vai ter um ganho. E foi uma recuperação em ver o Bitcoin. Medo das tarifas do Trump, e aí depois veio guerra. Se bem que né, foi só nas tarifas. Só nas tarifas saiu do 100 e pouco pro 72 e depois voltou a subir tudo de novo, né? E foram poucos dias mesmo Foram, que já subiu absurdamente. Olhando pra guerra aqui, que teve aí nessa última semana. O Bitcoin bateu o quê? 95? Bateu 98. 98. Então ele segurou. Por causa de uma guerra que tava escalonando. Ninguém sabia o que a Rússia, o que a China ia falar. Depois que eles falaram, o Bitcoin deu uma andada. O mercado 24/7 É, ainda. que você olha o risco ali. Que você pode vender, você pode liquidar a hora que você quiser. Agora, se a bolsa tá fechada, você não vai conseguir E vender. se acontecer alguma coisa, é 30% de gap. Aham. Já alguém soltou uma bomba. Exato, 30% enquanto isso o de Bitcoin gap. tá lá pra mostrar pro mercado o que tá acontecendo mesmo, que o mercado tá vendo, né? Mas eu vejo que nessa guerra o Bitcoin acabou segurando que... Eu vejo que o mundo todo não tá dando muita moral pro Ira. Acho que a galera até tá subestimando, pensando, não, que não vai dar nada, que tá tranquilo, que eles vão ter que aguentar isso daí, que não vai fechar o Estreito de Hormuz não, que não vai dar nada. Que a realidade mesmo é que eu lembro que o Bitcoin caiu ainda mais quando falou de fechar o Estreito lá. Só que nem a China quer que feche. Isso que se fechar a China vai dar ruim pra eles também. Então, a China que teoricamente estaria do lado deles ali, a Rússia não quer que feche também. É bem isso mesmo, porque você olha pra China, 70% passa ali pra ela. Então, o petróleo começou a cair. 15% em um dia o petróleo caiu. Depois que a China falou pra não fechar o estreito. Falou, não fecha o estreito. Eles não estão apoiando, não tô apoiando vocês. Então, aí o petróleo derreteu. E o Bitcoin, você nunca entrou até hoje, nunca comprou? O Só que só você trade. vê? Só trade. Só trade, entra, faz um trade, coloca os alvos lá. Recentemente pegou um alvo de 74, 76, que era meu alvo, e chegou a 74. Depois voltou a subir rapidamente. Mas aí você pretende montar uma posição de longo prazo mais pra frente, quando Não, você vê a posição vai ser longo prazo. Aí não vai ser pra trade, não. Vai ser pra acumular o Bitcoin e esperar a multiplicação dele. E aí, que preço você começa a entrar, montar essa posição aí de longo Então, prazo? hoje, esse preço aí já tá um preço muito... Na minha visão, pelo que tudo que aconteceu, parece que é um suporte forte, esses 90 mil. Você acredita que vai ter um próximo bear market aí de cripto, que até hoje, né, foram ciclos bem definidos. Então tem o halving, né, que foi ano passado, o ano após o halving é o ano de maior alta, depois ele vai corrigindo um monte. Você acha que isso se mantém ou você acha que pode mudar? Eu não estudei essa parte do halving, né? Mas olhando pro Bitcoin, olhando pra ascensão dele, todos aí querendo também colocar na carteira, eu acredito que o Bitcoin ele vai continuar subindo linearmente aí, tendo as correções de fato é normal, as correções. Correções geram oportunidades para quem tá de olho, mas eu acredito que ele vai subir aí linearmente. Linearmente aí por um tempo. Você acredita então nos fundamentos mesmo? Meu alvo hoje tá um 117 de curto prazo. Uhum. 117 é onde ele tende a pegar.
E você falou que investe também em fundos imobiliários, então você gosta também dos fundos imobiliários? Ou você vê que é igual a família Barsi fala, que é um conto vigário, retorno de renda fixa com risco de renda variável? O que você vê aí dessa fala? Eu peguei um pouco de fundos imobiliários, tenho uma participação de menos de 9% na carteira e utilizando da estratégia, porque eu preciso do dividendo caindo na conta. Então, não que essa estratégia vai fazer essa exposição vai fazer uma diferença muito alta na rentabilidade, mas ela vai me gerar 200, 300, 400 reais ali para aportar nas ações descontadas. Então, utilizando a estratégia, eu pego esse dinheiro que os fundos liberaram, né, todo mês, que é uma parcela bem pequena do patrimônio, e aporto na mais descontada, gerando rentabilidade, que eu sempre olho para rentabilidade aí porque é os juros que a gente vai fazer. Entendi. Então é mais como você ter um gerador de caixa mensal, né? Então o fato do fundo imobiliário pagar todo mês 95% dos lucros é o que te faz ter uma parte da carteira para ir aportando naquilo que você vê que tá barato. Então. Agora, se fosse tipo assim, uma pessoa que tá iniciando agora, falar, vou colocar 50% de fundos imobiliários, eu já não colocaria. Com a idade tipo de 25, 20 anos, eu não colocaria, não. Porque a ação você vê que tem um potencial de valorização, de multiplicação do capital muito maior que o fundo imobiliário, né? Ações, isso aí. Ações têm esse potencial e dá pra gente surfar, né? Ela sobe, ela corrige, a gente vai comprando e vendendo. E o fundo imobiliário, você tem uma estratégia de comprar mais tijolo, mais papel? O que você vê? Você compra sempre aquilo que tá mais descontado? Eu também sofri um pouco com fundos imobiliários, hein, no início. Sofreu, é? Naquela época que eles estavam 1,5% de dividend yield. Sei. Então, depois de perder, eu parei de olhar para dividend yield. Ah, então. E preço-valor patrimonial, eu vejo outras métricas dentro do fundo, que é a avaliação da dívida, o fluxo que ele tem, o quanto ele está girando também, igual o principal os fundos de shopping, que tem o próprio ciclo. O ciclo do fundo de shopping é final do ano e na parte das férias. Então ele vai gerar muito caixa ali. Então o preço vai ter uma distribuição maior e o preço vai subir. E isso dá para surfar, mas depois, na hora de comprar, na hora que eu tô olhando para comprar um fundo imobiliário de shopping, eu tenho que comprar no momento de baixa, né? No momento que não tá tendo esse fluxo. No momento que ele já zerou as reservas e aí ele tende a dar aquela corrigida. O preço do fundo é mais ou menos assim, na minha visão, é o quanto ele vai distribuir dividendo. Então, o mercado sempre vai precificar isso daí. Sempre, né, valor patrimonial. Eu não consegui encontrar preço justo por valor patrimonial, só por dividend yield. Assim, para pegar preços bons. E o que eu vejo também de olhar o valor patrimonial somente é uma métrica que você pode analisar para entender o desconto com relação ao patrimônio que o fundo tem. Mas, por exemplo, você pega um fundo que está com o P sobre VP ali baixíssimo, sei lá, 0,7, por exemplo, em vários fundos de laje corporativa. O mercado precifica ele dessa forma porque a vacância está grande. Por conta da vacância estar grande, quer dizer que ele vai distribuir menos dividendo. Então a galera acabou precificando o próprio dividendo já. Sim. E uma estratégia que eu utilizo também de avaliação é eu usar a vacância. Tem pessoas que gostam de usar a vacância no zero, né, para entrar. Eu já sou o contrário. Se o ativo tem qualidade, se ele está bem localizado, se ele está numa região boa, tipo perto aqui da capital ou em outro estado, ali que seja bom para tem uma demanda para todos, né? Então, a oportunidade tá enquanto tá sem ninguém lá. Porque na hora que entrar, já sobe. Exato. E quando tá zero vacância, quer dizer que tá tudo alugado, que tá explorando o seu máximo de potencial. Se algum saiu, vai precificar para baixo. O principal é que quando a vacância tá zero, quer dizer que não tem como aumentar a ocupação. A única trajetória possível é diminuir a ocupação, né? E aí tem a oportunidade. Tem pessoa que tem que olhar isso. Então, já pegou vários insights aí, o pessoal que tá assistindo agora, de como analisar o fundo. Igual o fundo de shopping que você comentou, quando tem um período onde tem mais compras, enfim, que vai aumentar o dividendo, onde as pessoas vão querer entrar e o preço já vai estar mais lá em cima mesmo. Na hora que ele tá distribuindo acima de 1% o fundo de shopping, 1,1, 1,2, aí já o preço já é esticado. Pegar quando ele tá abaixo de 1%. Onde todo mundo vai pensar, nossa, será que vai se manter isso pra sempre? Vamos lá, vamos entrar agora. Uma exposição bem pequena, 9% do patrimônio, só pra potencializar a rentabilidade do dividendo dele. Então você meio que concorda então, com o Barsi ou não, dessa questão, que é o retorno de renda? Muito ruim o retorno de fundo imobiliário. Não dá pra ficar rico com fundo imobiliário, não. Não dá, então. Não. Alguém vai chegar e vai falar, mas... É difícil. Eu vejo que a pessoa tem que entender no que ela está investindo por conta do fundamento. Então ela está comprando imóvel e o retorno que o imóvel dá com relação ao aluguel não é um retorno gigantesco. Então a pessoa entendendo isso aí, fazendo sentido para a carteira dela, que nem você quer a renda mensal, que é o fluxo de caixa, é isso. Só que entender que não vai entregar aquela valorização gigantesca de uma empresa de fato que
Vamos pegar uma empresa, sei lá, o Banco do Brasil. Distribui 40% do lucro, um payout de 40%. Os outros 60% ela tem pra reinvestir e continuar crescendo. O fundo imobiliário distribuiu 90%, 95%. Ele vai ter o que pra crescer? Vai ter que chamar follow-on somente. Isso mesmo. E se parar pra analisar friamente o fundo imobiliário, você pega a inflação hoje. Estamos acima do teto da meta, tá 5, né? Tá 5 ou 4 ponto alguma coisinha. E o rendimento dele, seja 10%. Você tá tendo 5%, tá quase poupança. Realmente, né? Se for descontar a inflação. Então se você não fazer uma operação, igual tem aquelas pessoas que só compram ativo e não faz nenhuma movimentação. Tem que pagar os 20%. Mas você vai ficar com 5%, não é melhor estar na poupança? E não correr esse risco? Mas que na poupança aí vai receber 5%, se tirar a inflação aí não dá nada já, né? Esse que é o ponto, né? Aí zerou. Aí tá no zero, né? Ainda Zerou. o imobiliário tá 5 mais 5, né? Tá mais Bem 5, isso. Mas realmente, aí o cara tendo esse rendimento de mais 5, ele não vai conseguir um grande ganho de capital, mesmo que a longo prazo, porque não tem muito pra onde ir, né? 5% é muito pouco. Exato, vai corrigir a inflação, vai dar 5%, o cara não vai conseguir ficar rico dessa forma, né? Já nas ações eu vejo que tem um potencial maior. Ações é 1000 vezes. E no exterior, Estados Unidos, Bolsa Americana, você investe também? Você tem alguma estratégia lá? Como é que é? Utilizo a mesma estratégia da carteira AMD, mas agora a carteira AMD em dólar. Então já temos os 7 ativos, 7 ou 8 ativos. Ativos bons, que pagam um fluxo de renda em dólar. E você foca também em carregar uma empresa que já paga um dividendo satisfatório. Porque lá o mercado funciona de uma maneira diferente, né? A gente não tem tantos descontos igual no Brasil. É mais valorização, assim, né? Então lá dá pra gente pegar, realizar uma venda, colocar e depois reaportar. Só que lá é linear, então você pega assim, linearmente. As correções são muito menores, momentos de lateralização que não é igual no Brasil, que tem em todo momento e tempão, né? Não dá nem pra apostar vendido, porque se aposta vendido, você sai perdendo ali. Porque aconteceu tudo o que aconteceu lá nos Estados Unidos com as tarifas. Montei a carteira. Aí um ativo deu 30%. Bank of America deu 30% de retorno. Não caiu mais. Foi embora. O único que caiu foi Coca-Cola. Que ativos seguros, ativos que você tem uma perenidade neles, né? Que você vai ficar tranquilo que não vai te dar dor de cabeça. Então você não investe nas 7 magníficas, empresas de tecnologia, você pega mais aquilo que já é consolidado ao longo do tempo. Eu tenho o Google, mas é aquilo, fazendo a estratégia e realizando venda. Tem o Google, tem a Apple, né? E só, delas. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.